Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Matheus e na monitoria de Química Geral de hoje veremos o assunto Teoria do Orbital Molecular. Uma definição bem simples da teoria do orbital molecular é que os orbitais moleculares são construídos através de combinações lineares de orbitais atômicos. Nessas combinações, vamos indicar uma alta ou baixa probabilidade de encontrarmos elétrons. Bom, essa probabilidade muitas vezes é dada por equações matemáticas que são um pouco mais complexas e que não vamos abordar nessa videoaula. Certo. Vamos ter que fazer 3 considerações para interpretar melhor essa teoria. Primeiro, os elétrons vão se comportar como partículas e ondas. Segunda, que um orbital atômico vai ser uma função de onda de um elétron, ou seja, um orbital será uma região no espaço onde em determinada região terá uma certa probabilidade de encontrar um elétron. Além disso, vamos considerar que há uma sobreposição de orbitais de valência e não um emparelhamento de elétrons, como vamos comparar com a teoria de ligação de valência. Na TLV, é dito que a combinação de 2 orbitais atômicos produzia apenas um novo orbital molecular e que esse orbital era localizado entre átomos, ou seja, teria aquela ligação covalente que geraria uma nova molécula, ou seja, um novo orbital molecular localizado entre os 2 átomos. Já na teoria do orbital molecular, a combinação de 2 orbitais atômicos vai gerar 2 orbitais moleculares, representados aqui pelo orbital molecular ligante e o antiligante, existindo também o não ligante, mas que vamos falar daqui a pouco. E esses orbitais seriam espalhados por toda a molécula. Interpretando um pouco melhor o orbital molecular, com uma definição semelhante à do início da videoaula, um orbital molecular é realizado por combinações lineares de orbitais atômicos, onde cada orbital molecular pode ser ocupado por até 2 elétrons. Nessa videoaula, vamos considerar apenas os orbitais sigma, pelas ligações sigma e π. Por quê? Porque a classificação desses orbitais ela é feita de acordo com a sua simetria rotacional, no caso, no eixo entre os núcleos. E como vocês não precisam saber disso agora, vamos considerar apenas o sigma e π, mas lembrem-se que há outros tipos de classificação de orbitais de acordo com a simetria. Bom, para o orbital molecular ligante, vamos considerar que ele provém de uma interferência construtiva, lembrando que consideramos aqui um elétron como partícula e onda. Esse orbital molecular ligante ele tem baixa energia, ele é estável e ele possui elétrons na região internuclear. Uma forma melhor de visualizar isso é essa. Temos aqui um orbital com outro orbital, ocorre a interferência construtiva e eles formam um orbital molecular ligante onde há elétrons nessa região, ou seja, na região entre os núcleos. Já o orbital molecular antiligante, ele vem da interferência destrutiva entre orbitais. Ele possui uma alta energia, ele é instável e ele não possui elétrons na região internuclear porque há a formação de nós. Essa imagem você pode visualizar melhor que temos um orbital aqui e outro aqui, eles são diferentes, eles realizam uma interferência destrutiva e bem aqui há a formação do orbital molecular antiligante. Como vocês podem ver, nessa região aqui forma-se um nó onde não há elétrons. Além disso, como eu falei, existe um orbital molecular não ligante. Por que ele não é ligante? Porque ele é um orbital molecular que tem a mesma energia que os outros, ou seja, os orbitais atômicos originais. Ele não é ligante porque a ocupação dele no orbital molecular não vai estabilizar e nem destabilizar a molécula, ou seja, ele não vai ter uma função definida no orbital molecular, ele não vai ser ligante. Além disso, na videoaula, vamos interpretar e utilizar o conceito de ordem de ligação, que será bastante utilizado para comparar certas propriedades entre uma molécula e outra, a partir da teoria do orbital molecular. Uma ordem de ligação basicamente é dada por 1/6 do número de elétrons do orbital molecular ligante, menos o número de elétrons do orbital molecular antiligante. A partir disso, vamos ter algumas considerações. Primeiro, quanto maior a ordem de ligação, mais estável é a molécula ou o íon. Uma ordem de ligação igual a 0 vai implicar que existe um número igual de elétrons nos orbitais moleculares ligantes e antiligantes. Uma ordem de ligação maior do que 0 vai implicar que há mais elétrons de orbitais moleculares ligantes. E, quanto maior a ordem de ligação, mais curta é a ligação e mais forte é a ligação, ou seja, mais energética é a ligação química. Vamos então para o primeiro exemplo da nossa videoaula. Será a formação do orbital molecular da molécula de H2.
A molécula de H2 ela é dita uma molécula diatômica homonuclear, ou seja, é uma molécula formada por dois átomos iguais. Bom, sabemos então que a configuração do hidrogênio vai ser um S1, certo? Nessa molécula diatômica homonuclear, os elétrons vão ter a mesma probabilidade de ser encontrados próximos a ambos os núcleos. Isso vai ser importante para a formação do nosso diagrama. Primeiro, para a formação do diagrama, precisamos de um referencial. Que referencial vai ser esse? Vai ser um nível de energia. Após isso, temos que utilizar esse nível de energia para representar cada molécula de hidrogênio. Temos então um nível de energia para o hidrogênio e outro nível de energia para o outro. Após isso, nós representamos os elétrons de cada hidrogênio de forma individual, ou seja, um S1, um elétron. Esses vão ser os nossos orbitais atômicos, com um elétron em cada. Veja que o local do orbital S para cada hidrogênio, de acordo com o nosso referencial, está na mesma altura. Por quê? Como eu disse, numa molécula diatômica homonuclear, os elétrons vão ter a mesma probabilidade de ser encontrados próximos a ambos os núcleos. Ou você pode simplesmente interpretar que são átomos iguais, então eles vão ter o mesmo nível de energia para cada orbital atômico. Após isso, nós fazemos as combinações lineares, que são a causa da formação do orbital molecular. Bom, temos então a formação de um orbital molecular ligante, que ele vai ser então de baixa energia, comparando aqui, por exemplo, com a energia do orbital atômico. Temos então a ligação sigma. Vamos ter também a formação, vendo agora a formação do orbital molecular ligante, mas também vamos ter a formação do orbital molecular antiligante, representado por sigma estrela. Como já vimos anteriormente, o orbital molecular ligante vai ter uma baixa energia, enquanto o orbital molecular antiligante vai ter uma energia bem maior. Após isso, nós fazemos a distribuição dos nossos elétrons, ou seja, dos elétrons totais que vamos ter na formação do orbital. Essa distribuição é realizada da seguinte forma: sempre a quantidade total de elétrons vai ir do nível de menor energia até o nível de maior energia, completando sempre para cada orbital separado um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Temos então, já que temos 2 elétrons totais dos 2 hidrogênios, essa é a forma do orbital molecular para a molécula de hidrogênio. Além disso, nós podemos calcular a ordem de ligação dessa molécula, que é, repetindo, 1/2 do número de elétrons do orbital molecular ligante menos o número de elétrons do orbital molecular antiligante. Temos então 2 elétrons ligantes e nenhum elétron no orbital antiligante. Temos então 1/2 de 2 menos 0, que será igual a 1. A ordem de ligação da molécula de H2 será igual a 1. Vamos então para o nosso segundo exemplo, com a molécula de O2. Sabendo então qual a configuração do oxigênio será de 1s2, 2s2, 2p4, já temos em mente, ou seja, o nosso referencial de energia, e para cada oxigênio uma barra de energia também para cada orbital atômico. Temos então uma distribuição para um oxigênio 2p4 e 2s2, sendo 2s2 o nível de energia mais abaixo do que o 2p4, e para o outro oxigênio a mesma coisa. Lembrando dessa distribuição aqui, podia ter esses 2 elétrons aqui ou então aqui, não importa, foi mais uma questão de organização. Enfim, façamos então as combinações lineares para a formação do nosso orbital molecular. Comparando com o hidrogênio, já teremos ideia de como fazer essas ligações aqui, ou seja, teremos uma ligação sigma ligante e sigma antiligante para os orbitais S. Agora, façamos as combinações lineares para os orbitais P. Temos uma ligação sigma ligante, temos uma ligação sigma antiligante, obviamente, mas nesse caso nós teremos a formação de 2 ligações π, tanto ligantes como antiligantes. Essas ligações π são explicadas também pela simetria que vão ter esses orbitais, que formarão combinações lineares,
de forma construtiva e destrutiva, formando então orbitais π ligante e orbitais π antiligante. Feito então o nosso diagrama de orbital molecular, basta preenchê-lo com os elétrons novamente. O número total de elétrons é a partir do orbital menos energético até o mais energético. Fazendo então a distribuição do diagrama, temos dessa seguinte forma. Atenção que agora, para a ligação π, colocamos primeiro um elétron em um dos orbitais, depois colocamos o elétron no outro orbital e depois voltamos a preencher o anterior. Pronto, essa é a distribuição de elétrons no nosso orbital molecular. Agora façamos algumas observações. Primeiro, nós podemos ver aqui que temos um orbital não ligante, ou seja, temos o mesmo número de elétrons no orbital molecular ligante e no orbital molecular antiligante, ou seja, isso não vai nem estabilizar e nem desestabilizar a ligação, por isso ele será não ligante. Segundo, teremos aqui dois orbitais π antiligantes que não vão estar com seus elétrons completos, com seus orbitais completos. Ou seja, eles vão ter elétrons desemparelhados, o que vai conferir uma característica paramagnética para essa molécula de oxigênio. Uma outra forma de representar esse orbital molecular é dessa forma, onde omitimos o diagrama para os orbitais não ligantes e fica representado dessa forma. Calculando então a ordem de ligação para a molécula de O2, voltando a dizer que ela é calculada por 1/2 do número de elétrons do orbital molecular ligante menos o número de elétrons do orbital molecular antiligante. Temos então 6 elétrons no orbital molecular ligante, não considerando os não ligantes, e 2 no número de elétrons do orbital molecular antiligante. Temos então 1/2 de 6 menos 2, que será igual a 2, a ordem de ligação da molécula de O2. Vamos então para o nosso terceiro exemplo, a molécula de nitrogênio, N2. A configuração do nitrogênio é 1s2, 2s2, 2p3. Bom, da mesma forma que fizemos nos exemplos anteriores, vamos fazer o referencial de energia e colocarmos tanto para um nitrogênio quanto para o outro. Depois disso, colocar os orbitais, 2p3 e 2s2 para ambos, e distribuir os elétrons. Agora, façamos o diagrama do orbital molecular, ou seja, as combinações lineares. Primeiro, teremos uma ligação sigma ligante entre os orbitais 2s2 e uma sigma antiligante. Após isso, teremos uma ligação sigma ligante para o orbital P e sigma antiligante. Teremos, da mesma forma do oxigênio, duas ligações π ligantes e duas ligações π antiligantes. Feita a distribuição das ligações, vamos distribuir então os elétrons. De novo, sempre do orbital de menor energia até o de maior energia. Teremos então a seguinte distribuição. Agora, vejamos aqui uma particularidade das moléculas de N2, C2 e B2, ou seja, de nitrogênio, carbono e boro. O que acontece? Teremos aqui duas ligações sigma ligantes, uma muito próxima da outra, o que vai configurar que essa ligação sigma ligante tenha características de uma ligação antiligante. E o que isso vai mudar na nossa molécula? Vai mudar no orbital molecular um pouco a organização desses orbitais. Por quê? Porque essa ligação sigma, que é ligante, mas possui característica antiligante, vamos tomá-la como uma ligação sigma antiligante. Por consequência, essa ligação sigma antiligante será vista como uma ligação sigma ligante, um orbital molecular sigma ligante. Teremos então a seguinte configuração. A diferença aqui é que aqui tínhamos os dois orbitais π ligantes acima do orbital molecular sigma ligante, e agora teremos os dois orbitais moleculares π abaixo do orbital molecular sigma ligante.
Voltando a dizer que esses dois orbitais moleculares sigma ligante e antiligante para o 2s2 são orbitais não ligantes, porque eles não vão nem estabilizar e nem desestabilizar a ligação. Calculando então a ordem de ligação para a molécula de N2, teremos 6 elétrons no orbital molecular ligante e 0 número de elétrons no orbital molecular antiligante. Temos então 1 meio de 6 menos 0, que é igual a 3. É a ordem de ligação da molécula de N2. Vamos então para o nosso último exemplo da videoaula. Dessa vez, veremos uma molécula diatômica heteronuclear, ou seja, uma ligação entre dois átomos diferentes. Temos então a molécula de HF. Vamos então montar o orbital. Teremos a configuração do hidrogênio 1s1 e do flúor 1s2, 2s2, 2p5. Temos nosso referencial de energia e agora façamos o diagrama do orbital. Bom, temos aqui o referencial de energia para o hidrogênio, com a molécula 1s1. Agora, para o flúor, nós teremos uma particularidade. Como eles são átomos diferentes, e isso já é algo mais geral, colocaremos os orbitais atômicos da molécula que for mais eletronegativa com energia menor, ou seja, de acordo com o referencial do hidrogênio, o flúor terá seus orbitais atômicos 2p5 e 2s2 um pouco mais abaixo, por dois motivos. Pode-se levar em consideração que é porque ele é mais eletronegativo ou porque ele é menor. Um complementa o outro. Temos então a distribuição já dos elétrons de cada átomo separado nos seus orbitais atômicos. Então façamos o diagrama de orbital molecular. Como vocês podem ver, temos muito mais orbitais atômicos disponíveis no flúor que no hidrogênio. Ou seja, nem todo mundo vai formar orbital molecular. Temos então que o orbital atômico S do flúor não vai realizar ligação com o orbital S do hidrogênio, porque a região de proximidade de ligação é muito mais próxima com os orbitais P. Então, já tomamos os elétrons do orbital atômico do flúor S como orbitais moleculares não ligantes. Temos então a formação de uma ligação sigma, um orbital molecular ligante sigma, entre o H e o F, e temos o sigma antiligante. Agora, teremos um orbital S do hidrogênio para ligar com 3 orbitais P do flúor, ou seja, nem todo mundo vai formar uma orbital molecular com esse orbital atômico aqui, ou seja, esse orbital S do hidrogênio vai formar um orbital molecular com esse orbital P do flúor, porque ele não está completamente preenchido. Então teremos 2 orbitais moleculares não ligantes, tanto para esse orbital P quanto para esse outro orbital P. Temos então, na distribuição de elétrons, essa forma, ou seja, esses dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons disponíveis na ligação, teremos apenas 2 que formarão orbital molecular ligante. Fazendo então as comparações com o que ocorre de uma forma mais ilustrativa, teremos os orbitais não ligantes, na verdade o orbital não ligante S do flúor sem ligar com nenhum orbital do hidrogênio. Temos então um orbital atômico P do flúor ligando com o orbital S do hidrogênio. Temos um orbital interferência destrutiva, o orbital S do hidrogênio com o orbital P do flúor, e os outros orbitais P não ligantes do flúor sem se ligar com nenhum do hidrogênio. Fazendo então a ordem de ligação para o HF, temos 2 elétrons no orbital molecular ligante e 0 elétrons no orbital molecular antiligante.
Fazendo 1 meio de 2 menos 0, temos que a ordem de ligação para a molécula de HF é 1. Bom, muito obrigado por assistir essa videoaula, obrigado pela atenção. Para conferir mais videoaulas, aqui está o link da nossa página do YouTube, o link do site do PET Engenharia Química, onde você também pode encontrar as videoaulas que estão nesse canal, e o link da fanpage no Facebook para você acompanhar as notícias semanais do PET Engenharia Química. Muito obrigado.